Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Doutor Gestão 360. Nesse episódio, né, nesse capítulo aqui da série Como Sair do Operacional e Levar Sua Empresa ao Sucesso, nós vamos fazer um pouco diferente, né? No episódio 2, a gente recebeu bastante perguntas da nossa audiência e nós resolvemos fazer o terceiro capítulo dessa série respondendo essas perguntas da nossa audiência. Não é isso? É isso aí. E além disso, né, além de responder as perguntas, a gente trouxe um convidado especial também. Primeira vez aqui que o Dr. Gestão traz um convidado especial, que é o nosso grande amigo aqui, Silas, empreendedor, tá com a gente aí também. Então é um podcast meio diferente hoje. O Doutor Gestão ele tem a missão de entregar conteúdo de gestão para os empreendedores, para que você profissionalize seu negócio, para que seu negócio seja cada vez mais lucrativo. E hoje é disso que a gente vai falar. Quais são as perguntas? Quais são as suas dúvidas? E se você tiver mais dúvidas além dessas que nós vamos falar aqui, por favor, coloca aqui embaixo. Nós responderemos assim que possível. E para iniciar esse debate aqui, já vou começar com uma pergunta muito capciosa da nossa audiência. Qual é a importância de estabelecer metas claras e objetivas para o crescimento da empresa? Você responde essa para a gente, Ale? Vamos lá. Se eu não me engano, no primeiro ou no segundo episódio, a gente comentou que tem um empreendedor, acho que o Paulo até usou essa brincadeira, o empreendedor Alice no País das Maravilhas, né? Então, se você realmente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, primeiro passo, né, que a gente até falou, ter clareza de onde você quer chegar. Então, é importante, inclusive é uma das 16 habilidades empreendedoras, definir metas, né? Então, tudo que você for fazer tem que ter metas, isso é muito importante. E eu sou um cara muito bom de estabelecer metas, desde 2013, isso mesmo, fez 10 anos no ano passado, que eu sempre estabeleci metas, né, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E aí chegou um momento que eu comecei, sabe quando você vai elaborar as metas do próximo ano e você percebe que as metas elas acabam se repetindo? E aí caiu uma ficha assim, eu falei assim, cara, é importante estabelecer metas, importante saber onde você quer chegar, mas mais importante do que as metas é você ter o plano também, você ter o caminho. Não adianta simplesmente só ter a meta, mas você não ter ali um roteiro, vamos dizer assim, ou planejamento mesmo que a gente tanto fala, né? Qual que é o passo número 1, número 2, elencar todas as atividades que você tem que executar para atingir aquele objetivo, né? A gente fala muito, a gente lógico que pensa na conquista, no sucesso, mas isso ele se concretiza passo a passo, os micro resultados. E eu percebo também que o empreendedor, pelo menos eu sou assim, eu venho trabalhando isso, é questão de não comemorar as pequenas vitórias, né? Então, até falando neurocientificamente, toda vez que você comemora uma vitória, gera dopamina e você vai querer mais daquilo, né? Então, você deu um primeiro passo, cara, comemora, né? Foi um micro resultado, mas você vai ver que a soma desses micro resultados vão te levar ao alcance daquele objetivo. Então, definir meta é importante, né? E a gente está meio batido, mas é sempre importante relembrar que para estruturar uma meta ela tem que ser smart, né? Específica, você tem que conseguir medir, ela tem que ser atingível, tem que ser relevante para você e tem que ter tempo. Meta sem tempo não é meta, né? Então, é fundamental, Bruno, respondendo já a sua primeira pergunta aí, ter meta, ter clareza de onde você quer chegar. A gente fala muito no marketing, né? Que quando você vai criar um plano de ação, você tem que definir táticas, estratégias. É isso, é o planejamento, né? Porque não adianta você falar, eu quero dobrar meu faturamento. Legal, todo mundo quer dobrar o faturamento, Sim, mas quando? Como você vai fazer isso? exato. É atingível? Porque, pô, cara, eu vou dobrar, legal, o papel aceita. Mas e a prática? E o dia a É, dia? E isso tem um problema também, fazer essa avaliação se ela é atingível ou não, porque pode gerar uma frustração. sim. E você abandonar essa meta no meio do caminho e falar assim, ah, cara, não consegui. É, Teve o efeito contrário, né? Em vez de te impulsionar, ela acabou te desacelerando. E desacelerando. isso não é legal. E você tem que ter ação, né? Porque não adianta nada. Você fala, pô, quero dobrar meu faturamento, mas o que que você vai fazer para dobrar o Não vai faturamento? cair do Cara, céu. não vai cair do céu, não adianta. A loucura é você ter o mesmo resultado, Querer testar querer ter diferente, resultado diferente fazendo fazendo a as mesma mesmas coisas. coisa, né? Pô, Cara, não adianta. Você tem que, pô, vou investir em tráfego, vou, sei lá, cara, contratar mais.
uma equipe de vendedores, Sim. né? Vou melhorar minha presença digital. Você tem que ter as táticas, as estratégias para você conseguir chegar naquele objetivo. O que você acha, Silas? Pegando o seu gancho ali, conta pra gente qual foi a meta que você falou assim, essa meta eu quero conquistar, em quanto tempo você conquistou? Cara, até uma meta pessoal minha. A primeira vez que eu fiz, em 2013, quando eu fiz isso, eu namorava com a Elis, que é a minha sócia, e aí a gente foi participar de um treinamento que era específico para planejar o ano. E a gente quando eu conheci a Elis, eu conheci ela em 2009, e a gente já falou. Começou a namorar, a gente falou assim, pô, eu quero casar em 2014. Falei pra ela, né? Pô, 2014, a gente tá em 2009, você quer casar em 2014? Parecia muito longe, né? E aí eu falei, 2014 porque vai ser a Copa no Brasil e isso vai ficar marcado. Aí beleza, eu tinha um ano. E aí a gente foi aprofundando ali, quando que vai ser em 2014? Aí eu falei, pô, 15 de novembro. Por que 15 de novembro? Porque é feriado, sempre vai ficar marcado e tal, né? Então a gente casou 15 de novembro de 2014. E aí quando a gente olhava, cara, tudo que você tinha que fazer, porque eu não tinha onde morar, eu tinha que comprar um apartamento. O sonho da família dela é que ela casasse, era a filha mais nova e nenhuma das outras irmãs tinha casado na igreja. Então, o pai dela e a mãe dela tinham esse sonho de ver uma filha casando na igreja. Então, a gente queria fazer a cerimônia ali, fazer uma festa e tudo mais. E aí, beleza. Aí a gente começou, cara, colocou isso, definiu, né, casar. Especificamos quem que era, né? Eu quero, no meu caso, casar com a Elisandra. Ela colocou casar com o Alexandre, com tudo que tem direito em 15 de novembro de 2014. Então a gente traçou isso lá em meados de 2013 e com 18 meses a gente montou esse plano, tudo que a gente tinha que fazer. Então a primeira coisa lá foi comprar o apartamento, aí depois a gente começou a ver buffet, as coisas começaram a acontecer. E aí eu vou te falar que assim, eu olhando o plano, com tudo que a gente tinha que investir, eu falei, cara, isso não vai rolar. Porque, cara, juntava a renda dela com a minha renda, não ia rolar. Mas, cara, estava tudo tão bem estruturadinho que quando a gente foi ver, a gente conseguiu fazer até mais coisas do que a gente imaginou que seria possível, né? E eu gosto de citar isso porque, cara, não é uma meta profissional, né? É uma meta pessoal, mas a gente usou o profissional, usou o nosso trabalho para viabilizar ela. Né? Eu até brinco, eles tinha uma das metas lá que ela queria emagrecer alguns quilos. Ela sempre teve esse desafio com o emagrecimento. E aí, naquele ano, ela conseguiu, cara, chegar no peso ideal dela. Por quê? Olha como é importante a meta ser relevante, né? Porque ela queria ficar bem dentro do vestido de noiva. Olha a relevância disso. Mais do que ter uma melhor saúde, mais do que estar dentro do peso, enfim, né? Ela queria ficar bem dentro do vestido de noiva. Então, juntando aí, tentando te responder, o Silas, o que você perguntou, e pegando o acrônimo lá do SMART, olha só a importância de você ter o tempo, né? Até porque você fala, depois eu vou fazendo, e também da relevância daquilo, né? Porque tem uma frase de um livro que diz o seguinte: quem tem um porquê forte aguenta qualquer como. Cara, não é fácil, né? Você perder determinada quantidade de peso, você sair totalmente da sua zona de conforto para mudar, para ir para o próximo passo da sua vida e tudo mais. Tem uma série de desafios, né? Mas se você tem um porquê forte, você aguenta qualquer como. Eu queria complementar obrigado pela pergunta aí. Queria complementar 2 pontos aqui. Primeiro ponto, o que o Paulo falou sobre a ação. Não adianta nada. E aqui, o que eu queria complementar? É que a meta sustenta a ação. A meta objetiva a ação. E a ação, ela só é necessária pela meta. Nunca ao contrário. O que acontece na maioria das vezes? Eu estou fazendo alguma coisa e eu acho que isso que eu estou fazendo vai dar um resultado assim. Então essa é a minha meta. Ou seja, não tem meta nenhuma. Sim. A minha ação está sustentando a minha meta e não o contrário. A minha meta precisa justificar. O que justifica a minha ação é a meta. Eu só faço alguma coisa porque eu tenho uma meta estabelecida e é porque eu tenho esse objetivo que eu vou fazer um monte de coisa. Pensei muito bem, o processo aceita tudo. A gente pode fazer todas as ações e todas essas ações que nós fizermos, elas vão dar algum resultado positivo ou negativo. Se a gente tem uma meta, nós otimizamos as ações, porque a gente só vai fazer aquilo que vai otimizar aqueles indicadores. E o segundo ponto que eu queria complementar é: quais as suas metas? Como que a gente faz essa gestão das metas? E qual que é o interessante?
O interessante é que todas as pessoas da organização tenham metas. Com certeza. Todos os funcionários. Mas como você vai organizar isso tudo? Cada um tem uma meta e vai fazer sem objetivo nenhum, sem sinergia nenhuma? Não. Você começa com as metas do CEO. E o que é importante? A empresa ela precisa ser constituída de vários indicadores. Nem todos esses indicadores vão virar meta, mas a meta sairá do indicador. Então, CEO ele pode, a empresa pode ter 15 indicadores estratégicos, principalmente financeiros. Mas quais que são os indicadores que aquele CEO, naquele momento, vai fazer a gestão, vai colocar energia? E aí, qual que é o conselho? No máximo 5. O ideal são 3. Mas no máximo 5 metas, 5 indicadores que o CEO vai colocar a sua atenção. A partir do momento que nós temos 5 indicadores estratégicos para metas, 5 metas estratégicas, nós faremos o cascateamento, o desdobramento dessas metas. Que é, a partir do CEO, a partir dessas 3 metas, quais são as 3 metas de cada diretor que responde para o CEO? Então, o diretor financeiro, se o CEO está falando de, a primeira meta dele é a lucratividade, lá no DRE, a última linha do DRE, o lucro líquido total, se nós estamos falando de lucratividade como meta daquele CEO, qual é a meta do financeiro em relação à lucratividade? Qual é a meta da operação em relação à lucratividade? Qual é a meta do marketing em relação à lucratividade? Se uma outra meta do CEO é a qualidade total da empresa e a qualidade geral da empresa, qual é a meta do financeiro em relação à qualidade? Qual é a meta do marketing? Cada diretor tem uma meta que está vinculada e impactando a meta do CEO, que é o gestor que está diretamente acima dele na hierarquia funcional. E do diretor financeiro, os gerentes financeiros, quais são as metas de cada um que vão ajudar na meta dele de lucratividade, que vai ajudar, que vai impactar a meta do CEO de lucratividade. Então, fazer esse desdobramento de metas vai fazer com que cada pessoa da empresa ajude na meta geral, então impacte na meta geral, e as ações que ele fizer vão ser justificadas por aquela meta. E assim, se você quer lucratividade, você vai fazer com que todo mundo da empresa trabalhe na lucratividade. Sim. Legal. Uma coisa que eu vejo, Bruno, conversando com empresários, é que muita gente fala assim, não vou fazer meta. A meta me atrapalha e tudo mais. E qual que é o problema disso? É transformar os resultados alcançados em metas. Né? Eu gosto sempre de falar de uma historinha do menino que ele ficava chutando a bola na rua. Né? O dia inteiro ele pegava a bola e ele ficava chutando a bola para cima. Todo mundo passava, não entendia nada, né? E aí ele um dia perguntaram, por que você fica chutando a bola para cima? Ele falou, cara, minha meta é atingir a lua, jogar essa bola lá na lua. Mas ele nunca conseguiu atingir, né, esse objetivo, que era muito distante, era inalcançável. Mas da rua dele, ele era o menino que mais chutava a bola mais alto e mais forte, né? É legal isso, mas imagina, se eu tenho uma meta, que é uma meta, tem que ser uma meta desafiadora. Não adianta ser uma meta, é uma metinha, né, que a gente fala. Tem que mudar patamar, né? Exato. E aí você vai desafiar o time todo. E muitas coisas que eu vejo também com relação à elaboração de metas, elaboração de planos, é a questão de, cara, é difícil montar um planejamento, né? Vai dar trabalho. E eu gosto sempre da facilidade ali, né? Da simplicidade das ferramentas. Eu falo, cara, o que você precisa para montar um planejamento? Mínimo ali. Cara, você precisa de uma folha em branco, igual essa que eu tô aqui, o verso. E você vai fazer 9, 12, 13 quadros. Onde o primeiro quadro ali é a sua meta principal, seu objetivo principal. E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Para atingir essa minha meta, quais são as três principais ações que eu vou fazer, que vai ficar abaixo, como se fosse um organograma. Aqui em cima, principal meta, abaixo, 3 quadrinhos, um abaixo do outro ali, indicando quais são as 3 ações necessárias para fazer aquilo. E definir dessas 3 ações, o que você vai fazer? Definir 3 atividades para cada uma das ações. Ou seja, eu tenho para cada um dos 3 pilares ali, eu vou ter 3 atividades. E o mais engraçado disso, né? Se eu fizer as 3 atividades, eu vou conquistar aquelas ações ali, as principais ações, e atingir as principais ações, eu atinjo o meu objetivo. O que eu fiz? Eu peguei um objetivo grandão e dividi em pequenas etapas.
Cara, qual o trabalho de fazer isso? Quanto tempo você precisa para fazer isso? 15 minutos. Você consegue fazer, você consegue envolver o seu time na elaboração disso. É. Você consegue linkar responsáveis para cada uma das atividades e colocar todo mundo na mesma página rumo a um objetivo principal. E se não tiver, você acaba fazendo qualquer coisa. E você não sabe se aquilo vai realmente entregar o resultado que você precisa. Justamente. E é importante você ter isso de forma clara, no sentido de quais são as ações, aí você executa a ação e você mensura se aquela ação realmente foi uma ação assertiva e te deixou mais perto da sua meta. Porque quando tá tudo muito na cabeça, você vai fazendo, pô, deu certo? Não sei, eu tô fazendo, né? E quando você documenta isso de certa forma, coloca num planejamento, numa folha de papel em Uma folha branco para papel em branco. e gruda lá na parede, na frente da sua mesa, você vai ter aquilo em mente e você vai realmente conseguir saber se aquilo está te trazendo resultado. O conceito aqui é a gente pensa antes de fazer. Esse é o Exato. conceito. Esse é o conceito. E aí a gente, às vezes, fica com essa coisa de se eu tô pensando, eu não tô trabalhando. Pelo Sabe? contrário, né? É, Pelo contrário, o pensamento ele tem um valor muito mais. Ele é muito mais valioso no sentido de lucratividade do que o tempo da ação. É. Então, invista muito mais tempo pensando e aí você faz. E aí você vai fazer com assertividade. Legal. E o Bruno deu uma dica de ouro, cara. Eu não queria deixar passar isso. Ele falou da quantidade de metas que você deve ter no máximo. Ideal 3, no máximo 5. No máximo, sim. Exato. E, cara, isso faz muito sentido. Tem vários livros aí comprovando isso. Por quê? Se você faz, a maioria das pessoas faz aquela lista de resolução de ano novo. A gente tem a levar põe isso um pro monte de profissional. coisa. Põe um monte de coisa. E o que acontece com a maioria das pessoas? Ela só vai resgatar isso no final do ano. E dá aquele sentimento de frustração. É. Cara, eu fiz pouquíssimas coisas. Né? Se eu alcancei 1 ou 2 metas, é muito. E quando você tem 5 metas no máximo, o que é legal isso? Primeiro, que é mais fácil de você lembrar. Tem uma pesquisa que aponta que apenas 4% da população brasileira elabora metas. Né? E meta estruturada, igual a gente está falando aqui. E aí tem um outro dado que fala que as pessoas que fazem uma lista de resolução, que nem sempre é mais um desejo do que uma meta, chega em fevereiro, ela não lembra de nenhuma meta, né, que ela elaborou. Então é importante você ter menos e deixar isso visível, que eu quero pegar uma outra dica que o Paulo deu. Pegar isso, colocar nesse papel que você escreveu, deixar visível no seu computador, na sua mesa, porque você vai ver toda hora e você vai falar assim, cara, isso aqui é a minha prioridade. Não é ficar ou rodando o Instagram, ou fazendo uma atividade que não tem nada a ver, né? Isso, você lembrar sempre disso, porque vai te ajudar a caminhar e a fazer realmente o que é mais importante. Tem uma pergunta para os senhores. Se o nosso telespectador tiver uma meta de aumentar a maturidade de gestão dele, o que vocês acham que ele deve fazer? Eu acho que ele deve clicar aqui embaixo nos comentários fixados no nosso link do Doutor Gestão. Entrar para o nosso grupo e participar da imersão que está para presencial acontecer em abril. Boa! Já quer falar a data? A gente tá no dia 9, não é? 9 de abril. 9 de abril, isso aí. 9 de abril. Boa. É isso aí. Tá perto, já tá bem próximo. Eu quero fazer uma pergunta para o Silas. Diga aí. Vamos lá. Mas antes, você que está nos assistindo, se inscreva. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no sininho e principalmente compartilhe esse conteúdo aqui com seus contatos, seus amigos que são empreendedores, porque se está fazendo sentido para você, se está te ajudando, vai ajudar o seu amigo também. Eu tenho certeza que todos os empreendedores aí dos seus contatos estão passando pelas mesmas dores aqui que nós já passamos, conseguimos superar. As dores que também nós passamos ainda, porque né, a vida de empreendedor é um grande desafio diário e vai ser muito, muito útil, vai ser um conteúdo bastante relevante para ele. Agora, Silas, eu queria que você falasse um pouco, resumidamente, de qual é o seu negócio, o que você faz, por que você decidiu empreender, o que te levou para essa jornada, né, de sair do CLT e começar a empreender,
E qual que é o seu principal desafio hoje na sua jornada empreendedora? Pô, são 3 perguntas, né? Ele Era caprichou, uma. foi aquela famoso 3 em 1. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Você é muito rico todo o conteúdo que vocês estão criando e apresentando para N pessoas. Está sendo muito bom visualizar e agora fazer parte. Isso não tem, não tem dúvidas que vai ser muito bom futuramente. Respondendo a sua primeira pergunta, eu sou Silas Souza, trabalho sou social media, então já tenho uma jornada aí de pelo menos 4 anos tentando atuar fortemente e um pouco mais de um ano, de fato, com empresa aberta, nome, emitindo nota, tudo como pede a lei. O porquê que eu decidi empreender já começa pelo nascimento da criança, né, do meu filho. Então, se na minha cabeça, se os dois estivessem no CLT, a probabilidade de estar menos tempo com a criança é muito maior. Uhum. Então, assim, desde quando eu entendi, voltando um pouco uns anos atrás, quando começou a surgir anúncios no Instagram, o botãozinho Saiba Mais, e aquilo me mastigava de certa forma de como isso era feito, como acontecia, o porquê acontecia. E eu não sabia como. Aquilo me matava assim de um jeito muito forte, muito forte, muito forte. Uhum. E de tanto eu perguntar isso, os smartphones na época já começaram, isso 16, 15, 16 mais ou menos, o ano 2015, 16, os smartphones já começavam a ouvir o que a gente diz, e ali ele trazia só anúncio referente a isso. Uhum. E aí foi quando eu cliquei, fiz um curso, na época, sei lá, R$ 1.500, e aí eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí veio as outras coisas, as outras oportunidades, como eu continuei trabalhando no CLT até. E quando veio a gestação, veio a pandemia, meu neném nasceu no final do ano de 2020, então foi no ano da pandemia, então eu vi a necessidade de. E aí surgiu o home office, começou a surgir a oportunidade de trabalho home office, e ali foi a medida certa de falar: é o home office que eu preciso, por conta do pequeno. Sabendo que a empresa onde a minha esposa atua não tem essa política de home office. E tá tudo bem, tá tudo certo. E a minha esposa faz parte dessa empresa já tem pelo menos aí uns 14 anos. Foi o primeiro emprego dela e tá sendo o único emprego até hoje. Legal. Então, assim, eu acredito que a diretoria não pensa no trabalho home office. Isso afeta um pouco, mas eu encaro isso como felicidade para ela, porque ela tá atuando lá já todos esses anos. E porque tem alguns cargos que também nem dá, né, para colocar em home office. Tem algumas Não, atividades que é não dá. impossível. E aí, a sua terceira pergunta foi sobre meta? Seu principal desafio na vida de empreendedor. Cara, o principal desafio é a constância. É a constância de você conquistar o seu próprio cliente. Tá, é ter clientes recorrentes. Não. É você reconquistar. É o amor da sua vida. Você tem que fazer um trabalho bem feito. Sim. Você tem que dar resultado. E aí você tem que. Amanhã você vai reconquistar ele novamente com um novo projeto que você vai apresentar. Então, assim, como a gente trabalha na linha de social media, então é muito mais sazonalidades, né? Por exemplo, a gente trabalhou o carnaval. Pô, a gente fez um trabalho legal no carnaval. Acabou o carnaval. O que a gente vai fazer depois? Então, antes do carnaval acabar, já tem que estar pensando já no próximo. Então vai ser o próximo o quê? Entendi. Dia das Mulheres, por exemplo. Então, aí depois do Dia das Mulheres já tem que estar pensando no Dia das Mães. Uhum. Então, se você quer atuar com o mesmo cliente que ele te sustenta financeiramente, um cliente que te enxerga com os olhos brilhantes, isso você tem que conquistar ele todos os dias. Então, eu acredito que o maior desafio é fazer um trabalho bem sempre. O recorrente. Uhum. Ó, eu acredito que isso pega muito na questão que a gente falou antes, da meta. Existe um planejamento e meta. Se a sua meta é ter um cliente recorrente, porque o seu modelo de negócio, o seu produto, ele é único. Ele é um produto por temporada, Por temporada. tipo carnaval. Uhum. Então,
você, a partir do momento que você coloca como a sua meta recorrência, você precisa entender o seu modelo de negócio para que ele entregue um produto de recorrência. Ou você pode falar assim, não, o que eu quero é... Por quê? A recorrência, você vai ter um produto de recorrência, você vai ter um faturamento e aquele cliente vai comprando sempre. A tendência de você ter um produto único, cara, eu vou fazer um alto crescimento de faturamento, mas vão ser por temporada, você vai precisar de mim. A tendência desse produto é ter um faturamento maior. Então, você teria 2 produtos. A sacada é o quê? Eu vou olhar para esses 2 como 2 produtos diferentes, que vão entregar coisas diferentes. Sim. Um entrega para o cliente uma recorrência no faturamento, Uhum. e o outro entrega para o cliente o aproveitamento da sazonalidade anual. E você vai aproveitar da melhor forma possível. Total sentido. Então, Total sentido. colocando metas, distribuindo produtos, você coloca uma meta para um produto, uma meta para outro produto, o processo é diferente. Por quê? Porque o processo sempre acompanha a meta. Se você não tem meta, o seu processo ele vai tentar trabalhar para os 2. E tentar trabalhar para os 2 sempre vai ser um processo deficitário. Então, fazer essa organização vai fazer com que você tenha... tudo que você organiza e coloca seu foco e criar a meta para isso, você tem resultados. Excelente, excelente. Eu tenho... Trabalhei, meu primeiro emprego foi na Editora Abril. E aí, certa vez, me contaram assim... E eu não sei se isso é verdade ou se não é, mas... Um motoboy chegou na sala do diretor do seu, Victor, se eu não me engano. E aí o motoboy falou assim... Motoboy não, perdão. Jovem aprendiz. E aí ele falou... O Dr. Victor perguntou, qual é a sua meta? E aí ele falou, né? A minha meta é ocupar a sua cadeira. Isso ele com 16 anos na época. E aí o diretor falou assim, então tá aqui a lista. Colocou todos os cursos que ele tinha que fazer, faculdade, sei o quê. E aí aos 35 anos de jornada, ele se tornou o diretor-geral da revista. Mas eu tô contando isso, mas eu não tenho certeza e também não tenho provas. Mas isso me leva a considerar o que você disse no início sobre o planejamento, sobre a meta, sobre um CEO falando com seus colaboradores, sobre um CEO buscando a melhoria da empresa como um todo. Então, isso, se de fato aconteceu, se ele tivesse feito isso com N pessoas, talvez o grupo não tivesse sido Sim. fechado. Não sei sim. como é que tá. Mas o que você disse, Bruno, faz total sentido. Quando um CEO está presente no planejamento e engloba toda a equipe, Ele dá a direção. mostra a longevidade da empresa. Onde tiver seu foco, estarão seus resultados. A meta isso. é a forma de colocar foco na empresa. Excelente. É isso. Tem uma pergunta aqui, ó, interessante. O que significa realmente levar o negócio para o próximo nível? Porque a gente está utilizando esse nome como tema dessa série, né? Sim. E pode ser para um, pode ser uma coisa, para outro pode ser a outra. A minha resposta seria justamente essa, né? Eu acho que na jornada empreendedora você tem vários estágios, né? Então, o Silas comentou, né? Ele teve o estágio de fazer o negócio girar, de validação mesmo. Cara, eu tenho uma ideia, eu me aprofundei esse conhecimento e eu quero trabalhar com isso, né? Tem uma frase que diz, né, que tem 2 momentos importantes na vida de um homem. É o momento que ele nasce e o momento que ele descobre porque ele nasceu. Ele gosta de fazer, o que faz o coração dele bater mais forte. Na hora que você falou, cara, é isso. Eu quero me aprofundar nessa parada. Sim. Foi uma virada de chave pra você, né? Total. Você foi pro próximo nível. Cara, eu não quero mais ter um trabalho CLT, eu vou empreender. Mudou de nível. Mudou de né? E aí, na frase do Silas, mais uma vez, ele teve uma outra mudança de nível. Que foi na hora que ele falou, cara, dá pra viver essa parada. E agora eu vou formalizar a minha empresa. Né? Eu vou começar a emitir nota, vou ter uma estrutura profissional. Mudou de nível mais uma vez. Talvez o próximo nível do Silas seja qual? Cara, eu tô conquistando clientes, eu tô surpreendendo ele todos os dias. Cada mês eu aumento a régua pra ele e falo assim, cara, não posso viver mais sem o Silas. E o Silas vai falar assim, cara,
sozinho eu não estou conseguindo manter o mesmo padrão de qualidade. Eu preciso crescer o meu time. Levou o negócio para o próximo nível de novo, né? Então eu vejo que é importante você saber reconhecer, né? Olhar um pouquinho, olhar para... Falo do retrovisor, né? O retrovisor do carro. Por que que ele é menor do que o para-brisa? Que é importante você olhar para frente, mas também é importante você ver onde você estava e onde você está indo. E isso é muito legal. É meio que se fosse o combustível do empreendedor. Fala assim, cara, eu tiro lá pela Félix, né? Começou eu e a Eli sozinho, eu vendendo, ela entregando. Daqui a pouco a gente viu, hoje a gente está com 12 pessoas no time. Cara, mas se não fosse os dois terem tomado a iniciativa lá atrás e começado, a gente não estaria hoje, né? E isso traz novos desafios. Um dos desafios é colocar todo mundo na mesma página da cultura organizacional. É uma mudança de nível que a gente tem, porque é fácil. Duas pessoas são os idealizadores do negócio. É fácil, cara. Eu sei a missão, ela sabe a missão, nós sabemos os nossos valores, nós temos qual que é a nossa visão de futuro, mas e replicar isso para 12 pessoas? Né? Colocar todo mundo dentro do mesmo padrão de qualidade é desafiador. Né? Então eu vejo que cada um, uma resposta meio genérica, mas cada um tem o seu próximo passo para mudar de nível. E a partir do momento que você dá o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. No mesmo lugar, né? Eu gosto de dividir em 4 grandes níveis. Aí eu tô sendo bem objetivo, né? Quais são os 4 grandes níveis, macro níveis das empresas? E assim, não tem uma fórmula mágica, eu não sou dono da verdade, mas eu divido em 4 grandes níveis. E o primeiro nível é o nível de eu tô saindo do papel. Então comecei a idealizar e é um nível de teste. Quantas metas você tem que ter nesse nível? Uma. É aumentar seu faturamento, ou aumentar a quantidade de clientes, ou aumentar ir aumentando a sua lucratividade, mas é uma meta, crescer o seu negócio. Então, é uma meta. Nesse momento, é fazer o negócio crescer e aprender o que é um negócio para você. Você montou um botequim num bairro que só tem igrejas. Você vai aprender com isso. Talvez você não tenha o faturamento que você gostaria. Esse é o momento de você começar a pivotar. Será que eu monto uma hamburgueria no lugar? Coloco uma música gospel? Então, você vai aprender nesse momento o que é o seu negócio. Esse é o nível 1. O segundo nível é o nível de tornar esse negócio saudável. E aí é um nível de estruturação da sua empresa. Nesse nível você já precisa pensar em gestão. Como está a gestão financeira desse negócio? É saudável? Como está a gestão operacional? Como está a gestão dos recursos humanos? Como está a gestão de vendas? No segundo nível, você não é mais o funcionário da sua empresa. No primeiro nível, ok. No segundo nível, não dá. O segundo nível é o nível profissional, onde você não está no operacional. Você é o gestor da empresa e a sua empresa está estruturada e saudável. Esse é o segundo nível da empresa. O terceiro nível é o nível da escala. O que é a escala? É quando você tem um descolamento de faturamento e custo fixo. Então, se você tem uma expansão tradicional, e aí a expansão no segundo nível da empresa saudável, ela vai expandindo tradicionalmente. Então, você vai montar um botequim aqui, vai montar outro, você vai arcar com os custos de um outro botequim, de um aluguel, dos equipamentos. Então, o seu faturamento ele vai subir? Vai, mas proporcionalmente a seu faturamento também sobem os custos fixos. Então essa é a expansão tradicional, onde vai subindo faturamento e custo fixo e a sua progressão de lucro é linear. Quando nós falamos de escala, nós queremos uma progressão de lucro exponencial. E como conseguir essa exponencialidade de lucro? Tendo um descolamento entre custo fixo e faturamento. Seu faturamento vai aumentando na velocidade e o custo fixo nem tanto. Então você tem essa exponencialidade de lucro. Então o terceiro nível da sua empresa é quando você encontra esse caminho. Qual é o caminho da exponencialidade do lucro? E pode ser de muitas formas. Você pode ter um produto digital, por exemplo. Você pode ter uma franqueadora, por exemplo. A franqueadora é uma ótima forma de você escalar o seu produto, o seu negócio. E nós temos o quarto nível da empresa,
Então, o quarto nível da empresa é quando você entende que essa empresa ela pode ir para o mercado. Aquele produto que você criou, que é uma empresa, as pessoas podem comprar essa empresa. Você pode vender uma parte para um fundo de investimento, sai da empresa com alguns milhões, ou você pode vender a empresa toda e se aposenta, mas é o momento que a sua empresa está pronta para ser vendida. Esse é o quarto nível. E, na minha visão, esse é o ciclo de vida de uma empresa. Ela inicia, aprende, se sustenta, se torna saudável, escala, gera valor, se expõe no mercado e é vendida. Se a gente Perfeito. consegue criar essa máquina de criar empresas e vender empresas no menor tempo possível, é uma forma de rentabilizar bastante. Mas se você está muito tempo no mercado tradicional e você vê que a sua empresa não sai de um nível para o outro, é porque você está usando as ferramentas, não está usando as ferramentas adequadas. Então, quais são as ferramentas para ir do primeiro para o segundo nível? Gestão. Quais são as ferramentas do segundo para o terceiro? Escala. Quais as ferramentas do terceiro para o quarto? É a exposição no mercado para vender a empresa. Legal. Tem uma outra que também é dentro do tema aqui. Quais são os desafios comuns ao sair do operacional e como superá-los? Eu acho que o principal desafio é a resistência dos colaboradores em mudanças, né? Eu acho que eu vejo bastante. As pessoas enraizam lá uma cultura Sim. e mudar isso chega a ser, fazendo uma analogia aqui, é pôr o dedo na ferida, dar uma cutucada, né? E a grande dependência que as empresas têm ao seu fundador, ao seu CEO, né? E eu vejo que é mais do que a resistência. O ser humano foi feito para não mudar, né, Para cara? não mudar. É, Dói, ele dói, gasta muita energia. né? Tá te O tirando. nosso cérebro não gosta de mudança. Não gosta, Não gosta. né, cara? Ele aprende assim, cara, aqui tá confortável pra caramba, não vou sair daqui, É. né? E quando você muda, dá um medo, né? E o medo você pode ou ir pra fuga ou você vai pra cima, né? E a tendência maior é você ir pra fuga. E eu vejo que, cara, a principal mudança mesmo é a mudança de mentalidade do dono. Mentalidade Porque do dono, o cara. dono, cara, é meu filho, né? Eu criei, ele tá crescendo, tá quase tirando a carta de motorista ali, cara. Mas, puta, eu não quero deixar ele pro mundo, né? Eu não quero abandonar ele. Não posso fazer isso, né? E tem aquele papel, cara, eu sou importante, né? O Bruno tá falando aqui antes, nos bastidores, que ele leu pela segunda vez o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. E pra mim, nesse livro, o ponto mais importante que ficou marcado pra mim, assim, as pessoas gostam de se sentir importante. E o dono, a partir do momento que ele é acionado toda vez, o celular dele não para de ligar, de tocar, os clientes principais só querem falar com ele, cara, quer pessoa mais importante do que essa? Mas é isso que você quer para sua vida? O Bruno falando sobre escala, e o empreendedor ele trabalha muito, né? Tem empreendedor que começa um negócio e trabalha 16 horas por dia. É desafiador, requer dedicação, requer resiliência. Mas, cara, se você está trabalhando 16 horas por dia durante muito tempo, é um grande indicador que você está indo para o caminho errado. Porque a empresa não foi feita para isso, né? Não foi feita para você não ter vida pessoal e profissional. Não ter vida pessoal, na verdade, né? Só ter a vida profissional. Então, são os pequenos sinais, que nesse caso é um grande sinal, né? Eu não tenho tempo de jantar com a minha família, não tenho tempo, o Silas falou isso, não tenho tempo de ver meu filho crescer. Cara, não tenho tempo de ir na reunião do meu filho na escola. Cara, será que isso é saudável? Será que isso é sustentável? Na minha percepção e na minha visão como empreendedor, não é isso que eu quero pra minha vida. Acho que é assim, quando você tem uma meta, um objetivo, porque é difícil o ser humano focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Principalmente o homem. E isso, principalmente o homem, realmente. E a gente fala bastante de manter equilíbrio entre a vida pessoal. Cara, É uma das isso. perguntas, Paulo. É uma das Que tá perguntas. aqui. Realmente, a gente tem que buscar ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, mas vai ter momentos que você vai ter que dar mais energia para a vida profissional Sim. e vai ter momentos que você vai ter que dar mais energia para a vida pessoal.
Então, assim, não é uma constante. Não. Tipo, não, equilíbrio é 100% do tempo. Não, às vezes você tá dependendo do negócio que você faz, tem alguma sazonalidade no seu mercado que, cara, você vai ter que pegar lá 2 meses por ano, 1 mês por ano e, cara, trabalhar 10, 12 horas por dia, mas é um período curto, Você tem que ter o tempo, você tem que ter o determinar o tempo, tempo até quando eu vou fazer até isso. quando eu vou fazer isso, por que eu tô fazendo isso, e, cara, atingiu, recua e equilibra de novo. E na vida pessoal é a mesma coisa, né? Às vezes você quer tirar, sei lá, de repente até um ano sabático, né? Não um ano sabático, mas sei lá, você quer pegar uns 2 meses e falar, cara, eu vou focar aqui na minha família e a empresa tá rodando, sair do operacional, conseguir sair do operacional. Cara, eu vou ficar 2 meses em que eu vou uma vez por semana só para a empresa e o resto do tempo eu vou viajar com a minha família, cara. Mas também tem que ser período curto com objetivo, porque se você for tirar, sei lá, o ano inteiro, 2, 3 anos para isso, é como você fala, você vai abandonar a empresa, né? E inclusive eu escutei uma história uma vez do, cara, eu não me lembro o nome dele. Ele era o dono de um canal do Shoptime, não é Shoptime, do canal 21. Sei. Ele É o fa... Galeb? O Galeb, cara, eu vi uma palestra do Galeb e ele falou que ele ganhou tanta grana por um período, cara, tanta grana, que, bicho, ele abriu o guarda-roupa, caía dinheiro, assim, ele não tinha onde guardar dinheiro. Aí ele fez um curso de pilotagem, comprou um helicóptero, e ele fazia assim, metia a família no helicóptero, vamos almoçar no Guarujá, vamos jantar no Rio de Janeiro, vamos no... Cara, era assim, ele falou, bicho, eu larguei a empresa me dando dinheiro pra caramba, tudo funcionando, tudo rodando lá. Aí, faltando acho que tipo dias para renovar o contrato da antena que ele alugava lá na Paulista para fazer a transmissão, o dono da antena, tipo na véspera, falou: Cara, não vou renovar. Como não vai renovar? Não, não vou renovar. E cara, foi uma loucura. Ele conta lá como se desenrolou, como ele conseguiu superar, arrumar um outro ponto de para fazer a retransmissão do sinal e tal. Mas ele falou: Cara, eu abandonei a minha empresa e eu quase quebrei por conta disso, porque eu abandonei a empresa. Então, por isso que tem que ter o equilíbrio, É. né? Você tem que sair da operação, mas isso não quer dizer que você vai largar a empresa 100%. Você tem que ter, A né, essa questão, presença. a questão que eu coloco é, você precisa ter um trabalho de controle. O empreendedor ele precisa É, fazer o controle da empresa e gerar novos negócios. A questão é, qual é o tempo de vida que você vai investir nisso? Você precisa sim, investir 10 horas? Talvez não. sim. Talvez num controle semanal, uma vez por semana, em cada empresa que você tiver um controle estratégico, seja suficiente para que você desempenhe a atividade estratégica que a sua empresa precisa de você. E aí você vai poder ter tempo para a sua vida e também tempo para ter outras empresas, porque essa é a Uhum. intenção do empreendedorismo. É que você tenha uma empresa que te dê a empresa trabalhando para você e não você para a empresa. Essa é a intenção Uhum. do empreendedorismo. É a gente ter pessoas, empresa que nos traga recursos. Então, se você é um funcionário da empresa, é só mudar, é só mudar a ferramenta, é só mudar jeito de pensar, mudar mentalidade. E como que você faz isso? Estando no lugar certo, com as pessoas certas e tendo a instrução certa. Por isso, nós resolvemos fazer a imersão do Doutor Gestão, que vai ser dia 9 de abril. Se você tiver interesse, clique aqui no nosso link, no comentário fixado e descrição. Vagas limitadas. Vagas limitadas. Limitadíssimas. Tem mais alguma aí, Ale? Bruno? Olha, eu achei uma legal aqui. Ah, como manter a qualidade do serviço ao cliente durante períodos de crescimento? Quem quer pegar essa? Deixar com o Paulo, porque essa é bem difícil. Você como o Bruno é um cara que fala bastante de indicadores, né? Eu acho que você tem que, antes de mais nada, ter esses indicadores de qualidade de entrega de serviços, de produtos e monitorar eles e treinar a equipe. Porque quando você aumenta, consequentemente, você acaba tendo que ter uma equipe maior, aumentar o time também.
E não adianta você catar e jogar a galera lá e falar, tô, atende aí, né? Faz aí. Então, ter esses indicadores e treinamento da equipe. Você recomenda algum indicador, Paulo, Basicamente é isso. dentro desse, para medir essa Cara, é que qualidade? depende muito do negócio, né? Do ramo. Você Mas, acha que tipo, o tempo de entrega de um determinado serviço. uma pesquisa de NPS? Pô, pesquisa de NPS é fantástico. É, Pesquisa, né? Eu acho que a gente acaba querendo vender o que a gente quer vender e esquece de vender o que o cliente quer comprar, né? Então, eu acho que é fundamental você sair da operação e conversar com os seus clientes, principalmente se for B2B, né? O seu negócio. Sim. E se for B2C, você vê muitos comerciantes tradicionais, aqueles caras de balcão que tem o lojinha, né? Cara, os caras ficam lá, velho. Os caras às vezes têm um time grande, mas fica no balcão lá conversando com o cliente dele Sim. para entender a necessidade. Até pegando esse caso de conversar com o cliente, né? Tem um cara, marketing digital, que é muito famoso, que é o Érico Rocha. E ele tem um programa lá que é o podcast Faixa Preta, se Faixa eu não me engano. preta. E aí ele fala que todos os dias no ano ele conversa com um aluno da forma. Um É aluno isso. que chegou a fazer o 6 em 7 ou até mais, né? E o porquê que ele faz isso? É uma forma de gerar conteúdo? Sim, é uma forma de gerar conteúdo, gerar visibilidade para ele. Mas ele falou assim, cara, eu recebo muito mais insights conversando com as pessoas, e isso faz com que eu melhore meu produto, do que eu estando pensando em outra coisa. Ele falou, cara, meu negócio é falar com o meu cliente, né? E inclusive hoje eu conheci o Érico lá atrás, quando só tinha um Fórmula. Hoje você vai ver, ele tem uma baita de uma esteira, ele foi identificando os pontos de melhoria ali que existiam no produto dele e fazendo outros serviços ali e aumentando muito mais os resultados, porque o negócio dele é muito, fala assim, cara, se essa pessoa conseguiu fazer o 6 em 7, você consegue Você também. também consegue. Mas ele só conseguiu fazer isso porque todos os dias, ele, acho que é às 7 horas da manhã, se eu não me engano, ele faz ali um programa falando com uma pessoa sobre qual que foi a experiência dela com o produto dele, com o serviço dele. Então, pegando, fazendo a ser. Ele falou de um negócio tradicional, mas é um cara que tá falando sobre marketing digital aí, sobre Não, e se negócios aplica digitais. tudo, Se aplica perguntar tudo. para o seu cliente o que ele quer comprar. E É- perguntar se ele está satisfeito com o que Exato. você está E entregando, dentro da cara. pesquisa do NPS, vamos pegar por exemplo, cara, ele vai te dar uma nota de 0 a 10, né? Então você sabe que o cara 9, 10, ele é um promotor do seu serviço. Sim. Cara, eu posso usar isso ao meu favor. Ele tá falando, né, sobre, o Silas comentou sobre trazer novos clientes, acho que é um dos principais desafios do empreendedor, né? Captar novos clientes. Cara, 9 e 10, o cara é um promotor seu, né? Então, cara, será que ele pode me indicar novos clientes? Né? Deu nota 8, ou ele tá neutro ali, tá meio em cima do número, não tá nem tão satisfeito e insatisfeito. E o cara deu 7 ou abaixo de 7, ele é um detrator. Então, se ele puder falar mal do seu serviço, ele vai falar. E aí também não tem problema isso, tomar uma nota 7, mas é a forma que eu recebo isso. Como que eu vou melhorar? Deixa eu conversar com esse cara. Por que ele não teve uma experiência tão boa com o meu produto, com o meu serviço? Olha a oportunidade de melhoria, de crescimento que você tem conversando com esses caras. O pós-venda. Pós-venda. O pós-venda. E treinar o time. Eu tive um problema uma vez quando eu tinha um e-commerce. E foi quando veio aquele negócio, um vírus que trocava o código de barras do boleto. Que na época também nem todo mundo tinha um boleto registrado, né? Então, teve um caso desse, uma cliente estava com a máquina infectada, fez uma compra no boleto, trocou o código de barras e ela pagou enfim, pro fraudador lá. E coisa, sei lá, 200, 300 reais. E ela entrou em contato com o meu saque. E eu tinha uma menina nova lá, isso eu tô falando, a culpa foi minha, né? Que não dei o devido treinamento para essa colaboradora que entrou. Minha sim, né? Eu como dono da empresa, a responsabilidade é minha. E a cliente, eu não lembro no detalhe, mas eu acho que chegou até mim, a supervisora trouxe o problema até mim. Eu falei, meu, foi esse negócio do vírus, tal, porque ela me mandou o boleto. Falei, cara, não tem nada a ver, tal, mas conversa com a cliente e você, né? Passei a bola para a supervisora. E a supervisora pediu para essa funcionária nova resolver. Tipo, delegou, não deveria ter delegado. E, enfim. Aí ela falou, não, não tem como, o problema é na sua máquina de vírus. Acho que talvez com outras palavras, né? E a cliente entrou com um processo. E aí quando chegou, e para mim, assim,
né? Tava tudo resolvido, tudo certo. Aí entrou o processo e aí chegou para minha intimação. Eu liguei para cliente. Ela falou assim: Ah, Paulo, tal, não sei o que. Eu falei: Eu recebi, eu queria entender o que que aconteceu. Ela me explicou, falou: Olha, aí eu expliquei para ela no detalhe. Falou: Provavelmente sua máquina está infectada, aconteceu isso, tal. Mas a gente resolve, eu mando, né? Era tipo, cara, coisa irrisória. Aí eu sei que no final me marcou bastante, cara. Ela falou: Ó, Paulo, eu tô com um monte de problema pessoal, meu esposo tá doente. E, cara, de verdade, eu só entrei com ação porque a sua funcionária não me atendeu do jeito que você tá me atendendo. Inclusive, eu vou até conversar com o advogado para ele tirar. Legal. Que eu falei assim: Não, eu te mando o livro e tal, né? O material que você comprou. Não, não precisa. Eu falei: Não, eu faço questão de mandar para a senhora. Porque assim, sabe, tipo um papo, Aham. né? Aí no fim o advogado também ela falou, não, você não pode mais tirar, não sei o que, isso, né? E, enfim, a gente negociou lá, sei lá, R$ 1.000 de danos morais. Mas ela depois ela me ligou e, Paulo, me desculpa, mas eu só entrei com a ação porque a sua funcionária não levou o papo que a gente tá levando. Então, por isso que é fundamental você ter um treinamento, um time engajado, principalmente nos momentos de crescimento, porque se você vende X, você tem um pequeno percentual de reclamação, é normal, né? Não existe empresa que não tenha reclamação. Se eu Sim. entro num site e todas as avaliações são positivas, eu corro dele, cara. Tá Porque não errado. existe negócio que Não não existe o tenha 100%. avaliação. E assim, e cara, é mais valioso surgir uma reclamação negativa e depois o cliente falar, meu, eles resolveram Resolveram, para né? mim, Sim. do que só ter Só 5 tem estrelinhas positivo. para tudo, É, né? A gente vou deixar você complementar. Vamos pensando numa última pergunta, aí a gente já está na encaminhando para o verdade, final. eu acho que essa pode ser a última pergunta e eu queria responder também. Claro. Porque aqui surgiu, na verdade, e eu quero responder ela em três partes, porque surgiram três perguntas nela. Primeiro, como manter a qualidade no crescimento? Segundo, qual é o indicador que o Ale fez? Qual é o indicador que você sugere? E a terceira é sobre o NPS. Então, como manter a qualidade no crescimento? Independente se você está no crescimento ou não, a sua empresa precisa de gestão da qualidade. E essa gestão da qualidade, ela vai garantir a qualidade a empresa estando em qualquer momento, no crescimento ou não. E como fazer a gestão da qualidade? Primeiro, padronização. Tenha todos os seus processos mapeados e padronizados. Garanta que todas as pessoas da sua empresa saibam quais são esses processos e façam esses processos. Como que você vai saber se eles estão fazendo os processos que estão mapeados, se eles estão fazendo corretamente? Controlando através de indicadores estratégicos e colocando metas para cada colaborador. É assim que você sabe que todo mundo está fazendo o que tem que ser feito. A segunda pergunta que houve aqui é: qual o indicador que a gente sugere? Qual o indicador de qualidade sugerido? Isso vai variar de negócio para negócio. O que é importante que você tenha? O conceito da qualidade. A qualidade é a probabilidade do seu processo entregar aquilo que é a expectativa do cliente. Então, primeiro, qual é a expectativa do seu cliente? Então, a qualidade ela é um balizador de dois dados. É a variável expectativa do cliente e a variável que eu entrego. Se a expectativa do cliente estiver aqui e o que você entrega estiver abaixo dessa expectativa, a qualidade do seu processo é baixa. Não, é menor, é baixa. Se tiver igual ou acima, você tem qualidade. A qualidade é uma probabilidade. Qual é a probabilidade? Você precisa ter o controle da sua entrega e também precisa ter a especificação do cliente. E aí você consegue calcular a probabilidade do seu processo entregar aquilo que ele precisa entregar, aquilo que é de expectativa do cliente. E a terceira coisa que nós falamos aqui foi sobre o NPS. O NPS, diferente de um indicador de qualidade, o NPS é uma medição indireta. O que eu quero dizer com isso? O indicador de qualidade, ele mede a realidade da qualidade do seu processo. É um número. Por exemplo, eu acredito que o cliente, ele tem de fator de qualidade o tempo que eu entrego um determinado produto.
Se eu entendo que o cliente precisa, se eu entendo que o cliente tem expectativa de tempo, qual é o tempo da expectativa dele? É tal, é um número objetivo. E qual é o tempo que eu entrego? É um outro número objetivo. Eu consigo comparar esses dois dados. O NPS é diferente. O NPS é a visão do cliente naquele momento. Se o cliente, e não é objetivo, é subjetivo. Porque se o cliente naquele momento ele tiver chateado com a esposa, ele vai dar uma nota diferente. Então, essa medição ela é indireta. Mas qual é a importância do NPS? A partir do NPS, você vai conseguir entender quais são os critérios de qualidade e responder a pergunta 2. Qual é o indicador que é o sugerido? O NPS ele vai te mostrar qual é esse indicador. Porque se o cliente dá uma nota abaixo de 7, ele vai dizer lá, por quê? A minha nota abaixo de 7 foi porque aí ele vai falar algum critério de qualidade que muito provavelmente é algo que você não havia pensado ainda. E que se você não pensou, você não está controlando. Se você não está controlando, provavelmente a sua qualidade, a qualidade do seu processo naquele critério é baixa. E aí é uma ótima oportunidade de você começar a controlar, ajustar o processo para otimizar esse indicador e melhorar a qualidade do seu produto. Perfeito. Excelente. Uma aula, né? Excelente. Uma Uma aula. aula aqui em Uma aula de Em 5 gestão de minutos. qualidade. Foi uma aula perfeita. E é isso aí, pessoal. Então, Eu Vamos- quero agradecer pela oportunidade, Bruno. Nós que agradecemos, Satisfação, meu amigo. enorme. Obrigado, Paulo. imagina, Silas. Obrigado, Prazer Ale. ter você Tamo com a junto, gente Silas. aqui. Muito obrigado. Foi excelente. E a... Desculpa. Aqui é uma aula, aprendi muito. Nós também. E vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela audiência. Não deixem de se inscrever na imersão Doutor Gestão, dia 9 de abril. Contem conosco. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência. E não esqueça, curta o nosso canal, compartilha, se inscreva para não deixar de receber as novidades, né? Tem muita coisa boa por aí. Muita coisa boa por aí. Valeu. Valeu, gente. Valeu, obrigado.